e refletimos Simão Cirineu ajudando Jesus a carregar o peso da cruz. No Evangelho de São Mateus, assim diz a palavra: ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o requisitaram para carregar a cruz de Jesus. Nós somos também, diante dessa estação, convidados a refletir e a meditar. Qual é a contribuição que eu tenho dado para tornar esse mundo melhor? Enquanto cristãos batizados, somos convidados por Jesus a também ajudarmos os nossos irmãos e irmãs a carregarem a sua cruz. Quantas vezes nós nos omitimos das boas obras, da caridade, lavamos as mãos? Quantas vezes nós fugimos da cruz, não nos comprometendo com a evangelização, com a igreja? Quantas vezes nos esquivamos do chamado de Jesus? Assim como Simão Cirineu foi chamado para carregar a cruz de Jesus, eu e você, diante dessa estação, somos convidados também a assumirmos um compromisso verdadeiro com o Evangelho, com o próximo, com a igreja. Somos convidados também a olharmos para aqueles que mais precisam, com mais amor, com mais empatia. Somos convidados também para ajudar a levantar aqueles que estão caídos à nossa volta, diante das pesadas cruzes que carregam. Qual é a diferença que nós temos feito na vida das pessoas que estão próximas a nós? Porque diante dessa quinta estação, nós somos convidados a sermos como Simão Cirineu, para também ajudarmos o nosso próximo a carregar a sua cruz. Todos. Senhor Jesus, ensina-nos a cuidar da criação e protegê-la como um dom do vosso amor, da vossa bondade. Cantemos. Sexta estação. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Diante da sexta estação, nós somos convidados a meditar e a refletir. Verônica enxugando o rosto de Jesus. Somos convidados a refletir o Evangelho de São Mateus. Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um desses mínimos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Nós somos convidados a refletir diante dessa estação a coragem, a ousadia daquele que verdadeiramente ama e vai ao encontro daquele que mais precisa. A atitude de Verônica, corajosa, em se aproximar de Jesus para lhe enxugar o rosto, é um convite para cada um de nós que aqui estamos, que muitas vezes, diante do sofrimento alheio, desviamos o olhar, atravessamos a rua, cortamos volta, desfazemos das pessoas que precisam do nosso apoio, do nosso cuidado, da nossa atenção. Nós somos convidados a sermos como Verônica, diante de tantos Cristos, pequenos, pobres, necessitados, abandonados, que estão à nossa volta e muitas vezes são desprezados, julgados. Nós somos convidados a sermos como Verônica, a agirmos com amor, porque amor não é sentimento, mas é gesto concreto.
E foi isso que Verônica fez. Diante do sofrimento de Jesus, se aproximou. E tudo que ela tinha era um lenço para poder enxugar o rosto ensanguentado de Jesus. Talvez nós não temos condições de resolver o problema de todos, mas o pouco que faço com amor pode sim transformar a vida de alguém melhor. E com certeza esse carinho que Jesus recebeu de Verônica deu força para que ele seguisse em frente e fosse até o fim na sua missão de salvar a humanidade. O seu gesto de amor, de carinho, de gentileza, de generosidade, de bondade, de fé, com certeza será também para alguém a força que essa pessoa precisa para se levantar e continuar carregando a sua cruz, o seu fardo pesado. Todos. Senhor Jesus, assim como destes a Verônica, dai-nos a nós a sensibilidade de aliviar o sofrimento daqueles que assumem a causa da proteção socioambiental. Cantemos. O seu rosto Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Cruz, remistes o mundo. Nessa sétima estação, nós somos convidados a contemplar Jesus caindo pela segunda vez. Somos convidados a refletir a palavra do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, aquele que é desprezado, ao abominado pelas nações, ao escravo dos dominadores. Ao verem os reis, ficarão de pé, também os príncipes, e se prostrarão por causa do Senhor, que é fiel, pelo Santo de Israel, que te escolheu. Diante dessa sétima estação, Jesus caído pela segunda vez, nós somos convidados a refletir sobre como tem sido o meu comportamento, a minha atitude diante daqueles que estão à minha volta e caem. Nós, como cristãos, muitas vezes não nos comportamos de maneira digna da vocação que recebemos no nosso batismo. Quando algum irmão cai, ao contrário do que deveríamos fazer, que é ir lá, estender a mão, ajudar a levantar, muitas vezes nós julgamos e até nos alegramos com a queda daqueles que estão à nossa volta. Muitas vezes, diante do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa ambição de poder, muitas vezes nós até nos alegramos com a queda dos cristãos que caminham conosco na mesma igreja. Como eu tenho me posicionado diante daqueles que estão caídos às margens da sociedade. Nós andamos pelas ruas de Guaratuba, e quantas pessoas sem um lugar para dormir, sem um lugar para tomar um banho, quantas pessoas vivendo assim às margens. E muitas vezes nós que se dizemos tão cristãos, se achamos tão melhor que os outros, somos indiferentes a toda essa situação desses nossos irmãos e irmãs, pequenos, pobres, miseráveis, caídos. Pois foi assim que aquela multidão também olhou para Jesus, quando no chão ele estava caído pela segunda vez, com aquela cruz nas costas. Aqueles que receberam de Jesus a palavra, viram e contemplaram milagres,
se fizeram indiferente diante daquela queda de Jesus e diante do peso da cruz que ele carregava. Que nós possamos sair da indiferença e nos tornarmos os cristãos que somos chamados a sermos, para ajudarmos os nossos irmãos também a carregarem as suas cruzes. Todos. Senhor Jesus, livrai-nos da ganância e não permitais que nossas florestas sucumbam sob o seu peso. Outra vez esfalecidos, cantemos também na terra, louvemos a Santa Cruz. Oitava estação. Jesus consola as mulheres que choram. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos. Remistes o mundo. Nessa oitava estação, nós somos convidados a contemplar e refletir. Jesus consolando as mulheres que choram. Somos convidados a refletir. O Evangelho de São Lucas. Seguiam uma grande multidão do povo, bem como de mulheres, que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Diante dessa oitava estação, nós contemplamos Jesus consolando as mulheres de Jerusalém. Jesus, o misericordioso, mesmo diante de toda a dor que ele sentia, do peso da cruz que ele carregava, de tudo aquilo que ainda o esperava pela frente, Jesus se compadece daquelas mulheres que sofrem. Essa palavra não é uma profecia de castigo, mas é Jesus dizendo: eu sei o tamanho do sofrimento que cada um e cada uma de vocês vivem. Eu conheço o peso da cruz que cada um carrega. Muitas vezes nós não entendemos o porquê dos sofrimentos da vida, mas é nos sofrimentos da vida que aprendemos as maiores lições. Muitas vezes não compreendemos quando uma enfermidade alcança o nosso lar e a vida de alguém que nós amamos. Muitas vezes, diante dessa incompreensão, até pensamos que é Deus nos castigando, mas Deus não nos castiga porque Ele nos ama. E nessa estação somos convidados a contemplarmos esse amor que se desprende da própria dor para ir ao encontro daquele que mais sofre. Muitas vezes Deus permite que uma enfermidade alcance o nosso lar, para também nos ensinar a amar verdadeiramente. Deus sabe do sofrimento que cada um enfrenta, e enviou Jesus para nós, para nos consolar, assim como Jesus parou para consolar aquelas mulheres. Jesus quer consolar a cada um que chora, a cada um que enfrenta, muitas vezes sozinhos, as suas dores, as suas dificuldades e as suas cruzes. Nós somos convidados diante dessa oitava estação